Esta escrita é uma escrita ideográfica, onde nós temos a figura do pássaro que olha para trás e cujo significado, o provérbio nunca é tarde para buscar aquilo que ficou atrás. Passou a ser um símbolo desse resgate que fazemos dos valores da cultura africana, que o TEM propôs desde o início da sua fundação. E esse símbolo que eu visto no vestido é o Dwe Menini, que significa os chifres do carneiro. Os chifres do carneiro, que você vê no símbolo, né? O provérbio é o seguinte: o carneiro, quando ele ataca, deve fazê-lo não com os chifres, e sim com o coração. Então, é o símbolo da humildade e também do valor, da força do espírito, do coração e da cabeça, para além da força física. E para nós, isso representa muito do que o Abdias, o Teatro Experimental do Negro e os outros projetos dele representa. É a força desse coração, desse espírito, dessa cabeça, desse ori de matriz africana. Então, eu trouxe aqui, Lúcia... Lúcia não está aqui. Então, eu vou oferecer para a Renata algumas coisas que eu trouxe aqui para vocês conhecerem, porque eu não vou poder trazer para vocês as informações todas. Nós fizemos, quando o Abdias fez 90 anos, uma grande exposição, o Haroldo, eu sei, conheceu, ocupamos todos os espaços expositivos do Arquivo Nacional no Rio de Janeiro, e também, este primeiro vídeo traz informações sobre os 90 anos do Abdias e dessa exposição, e o segundo vídeo é um vídeo sobre o nosso trabalho com acervo, que também situa esse trabalho dentro de um contexto maior. Então, aqui é para a Escola de Teatro de São Paulo, e também um exemplar do catálogo daquela exposição, para ficar aqui para referência de vocês, para vocês poderem assistir sem precisarem comprar por aí nas livrarias. E eu vou deixar também um livro sobre este sistema de escrita da África Ocidental, dos povos Akan, que se chama Adinkra, que essa simbologia faz parte. Então, é uma modesta contribuição para vocês poderem conhecer mais a fundo esses assuntos. Esse aqui eu não posso oferecer, porque eu tenho poucos exemplares, mas o Hiperafro disponibiliza, e nós temos que comprar com desconto, e aí disponibilizar com desconto para o público, porque os preços são muito altos. Então, eu tenho um exemplar aqui deste livro, Sortilégio da Cor, onde tem mais informações, faço um estudo, inclusive sobre a peça do Abdias. E a escola vai comprar, beleza. E este é um de 5 volumes, eu conto o volume do Adinkra como um deles, a coleção Sankofa, em que eu tive a honra de organizar 4 volumes sobre as matrizes africanas no Brasil, sobre a cultura e educação no Brasil, no segundo volume. Este aqui é Guerreiros de Natureza, Mulher Negra, Religiosidade e Ambiente, e o quarto se chama Afrocentricidade, uma epistemologia inovadora, uma abordagem epistemológica inovadora. Então, eu convido vocês também a conhecerem esses livros, mas eu já gastei a maioria do meu tempo com isso, então vamos para as imagens, Rafael. Vamos para as imagens still, por favor. Primeiro, as fotos still. Eu estava falando sobre essa questão da Semana de Arte Moderna. Essa semana é perto do tempo que o Abdias nasce, em Franca. E eu queria ir para a imagem anterior a essa, pode ser? Podemos ver, não, antes dessa. Antes ainda. E, aí, era isso. Olha, esta é uma foto do poeta Gerardo Melo Mourão, cearense, junto com Abdias, que foi a partir de uma viagem pela América do Sul com os poetas da Santa Irmandade Orquídea, que o Abdias esteve no Peru, no Teatro Municipal de Lima. Ele viu a produção de
dessa peça, O Imperador Jones, em que além de ser a primeira peça expressionista de O'Neill, ele trata a questão racial ali. E o O'Neill, nos Estados Unidos, fez questão de que o ator principal fosse negro. Foi primeiro o Paul Gibson, Gibson, foi? Não, depois foi o Paul Robeson, mas antes dele foi o Gilroy. E o que fez o papel famoso foi o grande Paul Robeson. Então, os poetas estão no início do teatro, mas quando Abdias volta dessa viagem, onde ele passa um ano ali no Teatro Municipal de Lima, ele jura que vai criar um teatro negro quando volta ao Brasil. Passa por Buenos Aires, fica um ano no Teatro del Pueblo de Buenos Aires, que era um grande teatro experimental da época, e volta por Jaguarão, uma cidadezinha da fronteira do Rio Grande do Sul, onde é carnaval. Ele, depois de 2 anos, volta ao país dele com aquela gana de chegar no Brasil. É carnaval, ele vai dançar num clube de chão batido, humilde. Aí, quando ele tira a dama, chega a pessoa e bate nas costas dele. O senhor não pode dançar. Ué, mas por que eu não posso dançar? O senhor é de cor baixa. Ele disse que nunca tinha ouvido esta expressão, Haroldo, mas uma semana atrás eu estive lá no Senado Federal, onde o senador Paulo Paim, que é do Rio Grande do Sul, eu perguntei para ele, senador, o senhor conhece essa expressão? Ele, infelizmente, eu conheço. Parece que é uma questão lá dos gaúchos, negócio de cor baixa. Então, ele chega em São Paulo e se encontra condenado à revelia por um incidente aqui em São Paulo, onde ele enfrentou o delegado do DOPS, num incidente de racismo, não aceitou o racismo, havia sido excluído do exército por causa disso, e aí a revelia dele tinha levado isso à justiça civil, e quando ele chega, ele é condenado à revelia e preso na penitenciária de São Paulo. Então, onde é que ele vai criar o primeiro projeto de teatro dele? Na cadeia. A próxima imagem mostra o teatro do sentenciado. Oi? Perdeu a hora? Aí, o Teatro do Sentenciado foi um projeto que ele levou ao diretor daquela época da penitenciária do Carandiru, que aceitou, e aí o Abdias arregimentava os colegas da prisão, eles mesmos escreviam os textos, eles mesmos produziam as músicas, enfim, houve várias apresentações. Esta aqui é uma notícia de uma delas, e, enfim, não vou ter tempo de falar muito sobre isso, mas vamos assim. Aí, quando ele sai finalmente da prisão, em 1944, início de 1944, aqui são alguns intelectuais negros aqui em São Paulo, inclusive o José Correia Leite, aqui, que foi o fundador do jornal O Clarim da Alvorada, e parte da Frente Negra Brasileira. As duas outras senhoras eu não conheço, aí vem o Abdias, o Rodrigues Alves, Sebastião Rodrigues Alves, que foi o grande companheiro dele de lutas contra o racismo, o Fernando Góes, um jornalista, escritor paulistano, né, que cabe a todos conhecer e poucos conhecem, e o Pellegrini, José Pellegrini, que era companheiro desse pessoal que estava pensando a resistência contra o racismo naquela época. Então, chega no Rio de Janeiro, e aí sim, aquela primeira foto que a gente já viu, é a foto da primeira reunião em que o teatro é fundado em 13 de outubro de 1944. Temos o Aguinaldo Camargo aqui, temos o José Herbel, o Abdias, esqueci o nome do arquiteto. Oh, meu Deus, José Herbel. Como é que é o nome dele? Não, José Herbel é esse aqui. Esse aqui, desculpem, eu esqueci o nome desse, mas vocês vão ver no nosso site, porque o IPEAFRO está recuperando esses documentos e disponibilizando no site www.ipeafro.org.br, onde vocês podem encontrar também os textos desse livro que o Haroldo
mencionou, ou foi o Christian que mencionou, Dramas para Negros e Prólogo para Brancos, que foi a antologia de teatro que o Abdias organizou e que o Teatro Experimental do Negro publicou. Esse Prólogo para Brancos é um texto muito interessante. Vocês podem ler online lá no nosso site. E o último ali é o Tibério, Wilson Tibério, que era um artista plástico gaúcho, que também se aderiu a essa... Então, na próxima, nós vamos ver umas imagens das aulas de alfabetização que o Haroldo mencionou. Temos aqui o Ironides Rodrigues, lá no Quarto Negro, e temos um grupo das primeiras pessoas, né, que atenderam a esse chamado do Teatro Experimental do Negro no meio de toda uma contestação dos círculos da arte, né, Rui? Porque como é que a gente vai botar um título Teatro Experimental do Negro? Ô Abdias, não faça isso, Abdias, isso, você não precisa dizer isso, encontra uma outra palavra. Essa afirmação dessa identidade na palavra do título Teatro Experimental do Negro não foi uma coisa fácil de sustentar naquela época, mas ele fez questão, e o pessoal do teatro fez questão de sustentar. Vamos em frente, porque vai ser muito... eu tenho muito pouco tempo, eu sei. Aqui nós temos o Abdias dirigindo o Aguinaldo Camargo na peça, nos ensaios da peça O Imperador Jones. O Cristiano mencionou que já em 44 eles se apresentaram como colaboração, junto com o Teatro do Estudante, numa peça, e a estreia foi no Teatro Municipal, no dia 8 de maio de 1945. Houve dia em que todo mundo sabia que data era essa. Aposto que a Lúcia sabe. 8 de maio de 45 foi o dia da vitória das forças aliadas na Segunda Guerra. Então, o Abdias havia conseguido a sessão do Teatro Municipal para um dia para ensaio, para a parte técnica, para fazer tudo e apresentar a sua peça de estreia, que era uma peça, não é, Haroldo, uma peça pesada, uma peça que muitos achavam que o Teatro Experimental do Negro, não, desses neguinhos, imagina, se eles vão ter fôlego para poder produzir esta peça com qualidade. Tem alguma coisa acontecendo com o som? Eu sei isso aqui. Vou desligar essa. Alô? Melhorou? Então, havia uma descrença geral. Imagina esses meninos, esses neguinhos aí, querendo fazer uma peça dessa envergadura. Dias, não faça isso. Você está se encaminhando para o fracasso. Era essa a peça. E vocês podem ver no livro Teatro Experimental do Negro testemunhos que nós tivemos a honra e o prazer de poder disponibilizar para vocês para leitura online mediante nosso site do IPEAFRO, onde o Abdias reúne críticas, textos, ensaios sobre o Teatro Experimental do Negro da época. Então, você lendo as críticas, Rui, é uma coisa muito bonita, porque Haroldo, as críticas mostram exatamente isso que você disse do Aguinaldo. Era uma pessoa pequena de estatura. E aí, conhecendo aquela figura do Paul Robeson, com aquele vozarão, né, que havia feito um papel, tinha muitos americanos, inclusive, na plateia, e havia uma expectativa geral. Quando o Aguinaldo chega lá, aquele negro assim, mais fininho, leve e pequeno, o que aconteceu, e vocês podem ler a crítica dizendo isto, que aconteceu que o Aguinaldo, à medida que a peça ia se desenvolvendo, ele crescia no palco, ele ficava grande, né? Essa é uma... E além disso, tinha os recursos técnicos que, sem um tostão, porque eles tinham o teatro municipal, mas eles não tinham dinheiro, então eles tinham a colaboração de alguns dos cenógrafos,
tinha o Santa Rosa, tinha o Henrico Bianco, tinha vários outros que colaboraram em diversas peças com o Teatro Experimental do Negro, e eles fizeram uma peça muito bem apresentada. A próxima foto mostra o... Me permite? Alô? Diga. Me permite apenas um adendo. Sim, sim. O sucesso do Imperador Jones, na versão do Teatro Experimental do Negro, foi tão grande, tão contundente, que o próprio Eugênio Dias liberou os direitos da próxima peça, da outra peça que o teatro ia fazer, que era Todos os Filhos de Deus Teatro. É verdade. Nós temos a cópia, nós temos o original dessa carta no nosso acervo. Inclusive, eu acho que está, vocês podem ler se quiserem online. Então, aqui tem o Aguinaldo em cena, fazendo o Imperador Jorge. Vamos continuar, porque o tempo é muito pouco e estamos ainda na estreia, gente. Mas acontece que, nesse dia 8 de maio, com a vitória das forças aliadas, chegaram as madames, as esposas dos generais, todo o pessoal do Society dizendo: Lúcia, você imagina, o Teatro Municipal era deles. Era delas, é o dia da nossa vitória, nós precisamos do teatro, vocês, neguinhos, vão embora, né? Aí o Abdias teve uma tarefa para poder segurar o teatro, e ele arredou o pé e não saiu. E fez essa foto é de uma apresentação de Otelo, cenas de Otelo, no 2º aniversário do Teatro Experimental do Negro. Se alguém for ao Rio de Janeiro e visitar o MAR, o Museu de Arte do Rio, vai para o 6º andar que vocês vão ver isso, essa imagem, em uma outra forma, assim, esculpida nas paredes do 6º andar do Museu de Arte do Rio. Vamos para a 2ª. E aqui ele está com Cacilda Becker, que foi quem contracenou com ele. Houve outras atrizes brancas que não quiseram contracenar com o ator negro naquela época. Então, fique o mérito da Cacilda, porque ela participou desse segundo aniversário do Teatro Experimental do Negro em 1946. Vamos seguir. E aqui nós temos o elenco daquela peça que o Haroldo mencionou, O Filho Pródigo, de Lúcio Cardoso. Haroldo, você gostaria de descer para ver de lá? Não, estou vendo bem. Ótimo. Estou vendo tão bem que eu não estou nessa foto. Eu não estou nessa foto. Esse é o Filho Pródigo. O Filho Pródigo. Esse aqui é o Roni, não é? Está o Aguinaldo. O Aguinaldo está lá. Zé Maria Monteiro. Marina Gonçalves. E a Ruth de Souza. Muito obrigada. Muito obrigada. E você fazia essa peça, que parte? Eu fazia o Peregrino, que era a pessoa. Qual era uma coisa, como eu disse, era uma fábula bíblica, né? E o peregrino que viajava pelos desertos, que chegou lá e bagunçou tudo. Muito bem. Então, a próxima, vamos ver se tem alguma foto com você na foto. Eu gostaria também de fazer uma homenagem ao fotógrafo José Medeiros, cujas são fotos dele. Podemos baixar as luzes para ver essa aqui melhor? Essa aqui é uma foto do Aguinaldo fazendo o papel de Manassés, que merece ser vista. Dá para... Opa! Olha o Aguinaldo Camargo no papel de Manassés na peça O Filho Pródigo. Vamos seguir para a próxima imagem, que já estão me perturbando com o tempo. Aqui, Abdias e Ruth de Souza, Filho Pródigo, seguindo. Vamos rápido. Seguindo, aqui nós temos a visita do Camus. Albert Camus veio ao Brasil. Foi o Abdias que levou ele para conhecer os terreiros de Candomblé, e ele ouviu uma leitura da peça dele, Calígula. Pode seguir para a próxima. A Calígula, aqui está o ensaio, o Teatro Experimental do Negro, com o Camus ouvindo essa leitura, esse ensaio da peça dele, Calígula. E ele comenta, bom, depois vamos à próxima. Aqui é a peça que também o Haroldo mencionou, Aruanda. Enfim, vamos em frente, não dá para falar da peça, mas o fato, como o Haroldo disse, o fato de criar essa dramaturgia negra que está colecionada nessa antologia, com o prólogo para brancos,
está representada aqui. A peça Aruanda, de Joaquim Ribeiro. Podemos seguir. E tem outra chamada Além do Rio, Medeia, de Agostinho Olavo. Esse aqui é uma maravilha. Se vocês quiserem fazer uma leitura gostosa de uma peça, pegam esse aqui, do Rosário Fusco, Alto da Noiva. É uma peça fantástica. Vamos em frente. Aqui é uma foto de um dos concursos de beleza. O Teatro Experimental do Negro fazia concurso de beleza não para fazer, assim, vaidade de meninas. Era uma maneira de se discutir o que é estética no Brasil. Porque o que eles diziam é o seguinte: você não tem uma cultura brasileira que existe uma contribuição do negro. Você não tem uma cultura brasileira onde você tem uma infiltração de valores africanos. O fato é que a cultura brasileira não existe sem a africanidade. A cultura brasileira, ela é composta da matriz africana. Então, esse discurso de haver influência, de haver uma infiltração, de haver, sabe, uma contribuição a algo que é maior de uma coisa menor, que é a matriz africana, isso era uma maneira de contestar isso. Estética, beleza, tem a ver com África, tem a ver com o negro. E os concursos de beleza eram uma maneira. Está o Grande Otelo com Elza Soares, num desses concursos. Vamos em frente, não dá para falar. E aqui o Ataúvo Alves, o Grande Otelo, e a Cati, esse concurso teve o título. Agora, a gente tem que se colocar no tempo. Quando o Haroldo falou Rainha das Mulatas, nós temos um olhar retrospectiva que pode sentir isso de uma forma pejorativa. Aqui era boneca de piche. Boneca de piche. Era uma maneira de você dizer: nós somos belos. E, infelizmente, por conta da inexorabilidade, da inevitabilidade de a sociedade brasileira levar essa questão para o lado da falta de respeito, eles tiveram que, eu não disse a palavra que eu iria dizer, alguém certamente percebeu, mas da falta de respeito, eles suspenderam logo esses concursos por volta de 1950. Vamos em frente, por favor. Mais um pouquinho. Essa é a Maria de Aparecida, que o Haroldo mencionou. Maria de Aparecida era uma cantora lírica, soprano, e o Henri Senghor, sobrinho do Leopoldo Sédar Senghor, que era embaixador de Senegal no Brasil nesta época, porque é bem depois dos concursos, isso é depois de 60, 10 anos depois dos concursos, mas a Maria Aparecida estava radicada em Paris e ela trouxe o exemplar dela da estátua do Bruno Jorge, que era o prêmio desses concursos e que ela havia ganhado naquela época. Mais uma, por favor. Vai indo em frente. Então, assim, essa questão de você discutir estética ia para além. Bom, questão das domésticas, pode ir em frente. Várias imagens que vão. Inclusão das domésticas no quadro dos trabalhadores dentro do Teatro Experimental do Negro, as mulheres negras, inclusive. Arinda Serafim, que é um nome que a gente também deve lembrar, não é, Haroldo? Arinda Serafim foi a primeira protagonista da peça O Imperador Jones, no papel feminino principal, que era a velha nativa, na estreia no Teatro Municipal. Depois, naquela estreia, Ruth de Souza fazia parte do recitativo coral. Arinda era uma liderança das domésticas, era uma doméstica, e dentro do Teatro Experimental do Negro até a década dos 50 e 60, vamos em frente, elas se organizavam e podemos seguir também, se organizavam, e Guiomar Ferreira de Matos. A doutora Guiomar Ferreira de Matos é a outra mulher negra do Teatro Experimental do Negro que a gente deve conhecer por causa da sua defesa dos direitos que só agora conseguimos concretizar parcialmente no ano passado. Bom, agora vamos entrar na parte da atuação política do Teatro Experimental do Negro. Está na hora de eu parar, mas eu espero poder voltar depois. E ainda tenho uma missão aqui, antes de vocês irem embora.
Eu tenho um pequeno vídeo para mostrar para vocês e uma pequena ação para fazer. Então, eu pergunto a Ellen, posso ir em frente com isso? A gente ia abrir para perguntas, mas como o horário já deu, acho que... Mas olha só, eu tenho que fazer isso rapidinho, é 3 minutos o vídeo. Podemos ir para o vídeo? Esse vídeo é o seguinte, eu quero mostrar para vocês o que nós fizemos no Rio de Janeiro, num espaço belíssimo, perto do Valongo, que é 100 anos do Abdias, é um vídeo, festa Abdias 100 anos, eu acho. Nós vamos... Eu queria trazer para vocês a imagem do Abdias, a voz do Abdias um pouco. Tá? Nós vamos continuar a luta. Esta longa luta antiga de libertação. Esta longa luta por justiça. Esta longa e antiga luta por uma efetiva igualdade de oportunidades. Eu quero dizer a todas as forças sociais deste país que nós estamos presentes como amigos, estamos presentes como irmãos, estamos presentes como colaboradores comuns de uma obra que é comum, de uma obra que é coletiva, que é o engrandecimento do país e a soberania da nossa nação. Agora nós vamos para o Rio de Janeiro, há um mês atrás, 14 de março, agora em 2014. Esse local é ao lado do Valongo, que é onde entraram para o país mais de 500 mil africanos escravizados. Ali era uma exposição de algumas das obras artísticas da coleção Museu de Arte Negra. E nós ocupamos o espaço com uma homenagem ao Abdias nos seus 100 anos. Tivemos uma apresentação de chorinho com o grupo Saci Chorão. Tivemos uma mesa, e este é o nigeriano, maior autoridade em Ifá do mundo hoje, que veio a nosso pedido, a ministra Luísa Bairros. Wander Abimbola era o professor que convidou o Abdias a ser professor visitante na Universidade de Ifé, no Brasil. Essa é na África. Esse era o catálogo da nossa exposição de 2011. Obras artísticas do Abdias. Aqui estamos cantando o hino da negritude. Hilton Cobra, presidente da Fundação Palmares, parte da mesa. E aqui nós temos alguns dos convidados. Darcy da Cruz, tocando trombone. E aqui um prêmio que nós tivemos a honra de oferecer ao nosso Zé Carlos brasileiro, a mãe Beata de Iemanjá, a mãe é Deus Vita, o professor Wander Abimbola fazendo esse rito. E aqui vamos em procissão até o sítio do Valongo, onde estão esses ancestrais que vieram mais de 500, provavelmente mais perto de 1 milhão, e subimos nas pedras originais do cais do Valongo, por onde entraram esses africanos escravizados. Fizemos uma oferenda, o professor Anani Dijenyo, de Gana, aqui o professor Olabi Yai, que foi embaixador de Benin, seu país, à Unesco e também presidente do Conselho da Unesco, o professor Kabengele Munanga, professora Sueli Carneiro, aqui é a Wanda Ferreira, que também recebeu um prêmio, e a Leda Maria Martins esteve na nossa mesa também, que foi uma grande honra. Quem quiser ler sobre o Teatro Experimental do Negro, e aqui Leia Garcia, recebendo uma pequena homenagem nossa, e Ney Lopes, que encerra a nossa festa com o show dele, o Bida, Abdias Nascimento Filho, e depois um samba para dançar. Eu estava dizendo, quem quiser ler sobre o Teatro Experimental do Negro, além de O Sortilégio da Cor, tem o livro de Leda Maria Martins, A Cena em Sombras. E eu fiz questão que o Haroldo pudesse ver algumas imagens dessa festa,
porque eu aproveitei o fato de nós estarmos juntos hoje para trazer-lhe o prêmio, a pequena lembrança que nós preparamos para ele como parte dessa homenagem aos atores e atrizes do Teatro Experimental do Negro. Então eu vou lhe dar isso agora. Do prêmio, aliás, eu vou pedir para o Cristiano. Cristiano, você tira aqui ele está, o troféu está embrulhado para não... É acrílico, e acrílico é muito facilmente arranhado. Então, como parte dessa pequena lembrança, trouxemos também um folder que eu trouxe alguns para vocês poderem conhecer, e eu vou deixar aqui na escola. E também o texto, o caderno de textos que é uma homenagem, é uma lembrança desse centenário. E eu estava falando do MAR, o Museu de Arte do Rio, então alguma coisa sobre o que fizemos lá com eles. E aqui é o troféu, está vendo como já, que diz o seguinte, traz esse símbolo dizendo do inimigo. O cor-carneiro, ao atacar, não deve fazê-lo com os chifres, e sim com o coração. Símbolo da humildade e da força da mente, do coração e da alma. E aqui atrás, tributo ao Teatro Experimental do Negro na pessoa do ator e pesquisador Haroldo Costa. Centenário de apresentação. Desculpas por me estender, e eu agradeço a paciência de todos vocês em me ouvir esse tempo todo. Alô? Opa, vamos lá. Pelo adiantado da hora, um empreendimento artístico dessa envergadura levaria pelo menos uma semana para a gente ficar discutindo. Mas para aproveitar e para a gente, enfim, de uma maneira mais profícua possível, aqueles que querem fazer algum questionamento à mesa, a Ellen pediu para a gente fazer isso em bloco, então a gente vai fazer 3, 4 perguntas e pedir um pouco de objetividade pelo adiantado da hora. Obrigado. Eu quero ser bem direto, e a mesma pergunta que eu direciono para ela, já dirijo para o Haroldo também. Queria saber se no IPEATRO existe uma coleção de croquis, de cenário e figurinos do tempo, e queria que o Haroldo contasse um pouco para a gente como esse trabalho era desenvolvido no Teatro Experimental do Negro, desenvolvimento de cenários e figurinos, notadamente, se possível for, do Orfeu. Okay. Aí, vamos fazer em bloco, acho que é mais fácil. Aí se apresentar, como é que você chama, companheiro? Paulo. Mais alguém quer fazer uma pergunta? Ou vamos ficar só com a do Fausto? Vamos ficar com a do Fausto. Elisa, Essa questão, nós temos alguns croquis, cenários, né? Temos uma coleção, só é uma meia dúzia mais ou menos, de desenhos do... eu vou lembrar o nome, é um artista muito bem conhecido. Oh, meu Deus. Santa Rosa? Adélis, oi? Não é do Santa Rosa, não. Tem cenários do Santa Rosa e do Enrico Bianco, que temos, inclusive a capa desse livro, Teatro Experimental do Negro, Testemunhos, é um desenho de cenário do Enrico Bianco. Caramba, me passou pela cabeça e fugiu.
Mas eu vou lembrar, essa coleção de desenhos e cenários é talvez o melhor exemplo que a gente tem fora essa do Enrico Bianco. E também temos 2 ou 3 desenhos de um outro ator, Sorensen, outro artista, Sorensen. Sueco. O sueco, exatamente. Cenógrafo de televisão, e aderiu à causa imediatamente, e era um talento muito grande, fez cenários e figurinos maravilhosos. O Anísio Medeiros, se não me engano. Anísio Medeiros, exato, Anísio Medeiros. Irmão José Medeiros, né? Também colaborou maravilhosamente bem com desenhos de cenários e figurinos. Os desenhos dele eram para a peça Dom. O título é maior. Dom Plim, né? Do Garcia Lorca. O amor de Dom Plim com Belisa em seu jardim. Isso aí. Exatamente. E eu queria que você contasse um pouco, então, desse processo criativo. Como acontecia a integração de vocês, do trabalho com cenários, com figurinos, como era isso? É o seguinte, era tudo, chama amor e simpatia. Porque as pessoas se aproximavam, adoravam o trabalho, queriam aderir de alguma maneira. E foi assim que se criou não só o acervo material, como o acervo sentimental. Nós ficamos devedores a essas pessoas todas, que acreditaram e contribuíram. Foi assim com o Teatro do Negro, foi assim, ele falou de Orfeu da Conceição. O Orfeu da Conceição foi a mesma coisa. Juntou artistas maravilhosos, como além do Oscar Niemeyer, claro, que fez o cenário, a Janiro, o Carlos Escrio, o Raimundo Nogueira, foram todos artistas que aderiram à ideia do Orfeu, fizeram os cartazes, e quer dizer, é aquela coisa, as pessoas acreditam quando a verdade se expõe. E tanto no caso do Teatro Profissional do Negro, como no caso do Orfeu, a verdade era exposta. Como tem fratura exposta, tem verdade exposta. Nós fazíamos verdade exposta e as pessoas não resistiam. O senhor tem memória do trabalho da Lila Moraes, não? A Lila fez os figurinos do Orfeu da Conceição. O Oscar fez o cenário e a Lila Moraes, na ocasião, mulher do Vinícius, irmã de Ronaldo Bosco, um dos ícones da Bossa Nova, ela que fez os figurinos. Mais alguma pergunta? Não? Tem uma palestra. Haroldo, Rui, professora Elisa, a escola agradece imensamente a participação de todos e de todas, lembrando que a página da escola também deixa disponível depois toda a discussão feita aqui, não é isso? Exato. Okay. Obrigado. Boa tarde.